Então vamos lá. Vamos para a repartição de competência. A repartição de competência é uma das partes mais decorebas. É uma das partes mais chatas. É uma das partes mais complicadas que você pode imaginar. Mas também, se você souber fazer direitinho, fica mamão com açúcar, cara. Fica muito bom. Muito bom mesmo. O que eu vou recomendar fortemente para você é... Depois da aula de hoje, vai lá na área de membros, revisa o videozinho que eu vou editar e colocar aqui, exatamente esse vídeo de repartição de competências, do artigo 48 ao 51. Faz por onde, escreve, desenha o teu próprio esquema. Vai aparecer aqui alguns esqueminhas, mas é importante que você faça seu próprio esquema. É importante que você puxe as suas próprias setas. Com os esquemas que eu vou mostrar aqui para você, eu resolvo 100% das questões. 100% das questões eu consigo resolver. Mas isso sou eu, porque para mim há uma lógica. Eu vou passar essa lógica para você. Mas talvez você sinta a necessidade de puxar mais uma ou duas setas. Mais uma, duas ou três, ou quantas setas forem necessárias. Mas o importante é você aplicar essa lógica para você não ficar decorando esses artigos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em repartição de competências, eu tenho o artigo 48, e o artigo 48, ele traz as competências do Congresso Nacional com sanção do Presidente da República. O artigo 48 traz, são 15 incisos com as competências do Congresso Congressional com sanção do Presidente da República. O artigo 49 traz as competências do Congresso Nacional sem sanção do Presidente da República. Não precisa da sanção do Presidente da República. O artigo 51 traz as competências privativas da Câmara e o artigo 52, as competências são só e somente só do Senado. Privativas do Senado. Certo? Então, veja, aqui nós temos 48, 15 incisos. 49, nossa, 17 incisos. 51 é pequenininho, só tem 5 incisos. 52 tem mais 15 incisos. Ao todo são 52 incisos para você decorar. 30 com 30 com... Não, 15, 45, 50, 52. 52 incisos para você decorar, mas você não tem que decorar 52 incisos. Não tem que decorar. Aqui o 48 tem 15. Aqui está escrito 48, mas é 49. Vou fazer essa alteração para você no material. 51 e aqui o 52. 15 incisos, mas o que você tem que fazer mesmo, tem que seguir mesmo, é o que eu vou te mostrar agora. Certo? Preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Preste atenção, por favor. Vou começar pelo mais fácil. A Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, meus amores. A Câmara dos Deputados tem só 5 incisos. 3 deles nunca caem, vou te mostrar por quê. 2 deles, no entanto, caem pra caramba. Caem muito, caem sempre. E o primeiro desses incisos diz assim: compete privativamente à Câmara. Aí ele fala: a autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração do processo contra o presidente, o vice-presidente e o ministro de Estado. Então, compete à Câmara autorizar a abertura do processo contra essas 3 autoridades: presidente, vice e ministros. Presidente, vice e ministros. Presidente, vice e ministros, para serem processados, só podem ser processados se a Câmara autorizar por 2/3. Nelson, se não autorizar, não é processado. Não é processado. Dilma, Collor foram processados no Senado Federal e sofreram um impeachment, não foi? Opa, só foram processados porque a Câmara autorizou. Só foi processado porque a Câmara autorizou. E autorizou por um quórum qualificado, que eles sempre trocam. Eles vão botar 3/5, 1/3. Não, toma cuidado. Esse quórum, para que se autorize a abertura do processo, é de 2/3. Michel Temer, não sei se você lembra, mas Michel Temer foi acusado também de participação na Lava Jato e tudo mais. Aí foi posto em votação se abrir ou não. Fizeram a denúncia, né, e botaram em votação. Aí os deputados dizendo assim: para o bem do Brasil, sabendo que depois ele será processado na justiça comum, eu digo não para a abertura do processo. Bom, no caso de Temer, não se alcançou os 2/3. Se não alcançaram os 2/3, se a Câmara não alcançou 2/3,
Temer não pôde ser processado. É proibido processar o presidente da República, seja por crimes comuns ou de responsabilidade, veremos isso lá no Poder Executivo, mas é proibido processar o presidente da República, é proibido processar o presidente da República se a Câmara não autorizar por 2/3. No caso de Temer não alcançar os 2/3, não. Então não pode processar. Simples assim. Não pode processar. Certo? Outro detalhe, quando o deputado disse assim, os deputados assim, sabendo que ele será processado depois na Justiça Comum, falso. Se ele, enquanto presidente, foi perdoado pela Câmara, ele não será processado depois, num juiz qualquer, depois de terminar o seu mandato. Não, ou ele é processado com autorização da Câmara, ou não é processado nem durante, nem depois do seu mandato. Ah, Nelson Bichinho, o deputado não sabia disso, não era? Sabia. Ele sabia, ele sabia que o povo não sabia disso, e por isso fica falando esse tipo de asneira, de besteira. Certo? Mas vamos de novo. Presidente da República só pode ser processado se houver a autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados Federais. O mesmo vale para o vice-presidente e para os ministros de Estado. Ok? Quando o Moro recebeu a denúncia contra Lula, Dilma mandou aquela cartinha que foi o escândalo, o desmantelo começou ali, mandou um documento tornando Lula ministro. E aí ela ligou para Lula, não sei se você lembra, mas ela ligou para Lula. Meu querido, olha, tá chegando aí, não sei o quê. Aí falaram aqueles códigos, você deve lembrar. O Messias está chegando aí com um documento, mas você assina só se precisar. Eles sabiam que a qualquer momento o Lula receberia a intimação de Moro e seria processado. Aí o que aconteceu? Eles deram lá aquele documento, com Dilma já assinando, porque se fosse o caso, Lula assinaria embaixo e diria assim, opa, sou ministro. E aí, para ser processado, teria que ter autorização de 2/3 da Câmara. Teria que ter autorização de 2/3 da Câmara. Certo? Além de, claro, tirar o processo de Moro, já que os ministros são processados no STJ. Mas, principalmente, eles iam travar o processo. Não ia haver processo porque eles não alcançariam os 2/3 da Câmara. Tá certo? Ok? Infelizmente ou felizmente, o plano deles não deu certo porque Moro tinha grampeado o telefone de Lula. Feita a interceptação telefônica de Lula. Ele não é competente como juiz de primeira instância para fazer a interceptação de telefone do presidente. Aí só o Supremo pode fazer. Mas o de Lula estava grampeado. Tinha a interceptação telefônica. E aí muitos se questionam, caramba, mas não podia, ele não tem competência para grampear o telefone do presidente. Não foi do presidente que estava grampeado, foi o de Lula. A presidenta foi que ligou para Lula. E aí o desmantelo foi grande. Certo, meus amores? Há uma outra competência que é privativa da Câmara, só e somente só da Câmara. O inciso 2 diz assim: proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. O que, Nelson? Daqui a pouco eu vou ver com vocês que a sessão legislativa ela começa no dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro começa a sessão legislativa. A sessão legislativa é o quê? É o período oficial em que os deputados e senadores estão oficialmente reunidos. É o período em que os deputados e senadores são oficialmente reunidos. Eu vou ditar esse conceito para vocês já já. Mas eles voltam a trabalhar quando? Em fevereiro. 2 de fevereiro, bum, volta a trabalhar, beleza. A partir de 2 de fevereiro também começa a correr o prazo de 60 dias para o presidente da República prestar contas dos gastos que fez no ano anterior. Cada centavo que foi gasto no ano anterior tem que ser prestado contas. Tem que prestar contas, Nelson? Tem que prestar contas. A quem? Ao Congresso. E se o presidente não prestar contas? Se o presidente, no prazo de 60 dias, não prestar contas, a Câmara dos Deputados vai tomar, olha o verbo como é forte, tomar as contas. Vai tomar, eu botei aqui, a Câmara tomará as contas, vai lá no gabinete do presidente pegar as contas na marra. E se o gabinete estiver fechado, arromba a porta, pá! Mas toma na marra, toma à força. Toma à força as contas do presidente da República.
Toma, mas não julga. Toma e encaminha para o Congresso Nacional, porque é o Congresso quem julga as contas do presidente. O Congresso julga as contas do presidente. Certo? Ok, meus amores. Dúvidas? Dúvidas? Assim você me mata. Posso? Bem, vamos lá então. Vamos lá. Então, a gente tem dois incisos aqui, que são os mais importantes. Compete privativamente à Câmara tomar as contas do presidente, pegar na marra, se ele não as apresentar em 60 dias a contar de 2 de fevereiro. 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa. E ele também, a Câmara também é competente para autorizar por 2/3 de seus membros a abertura do processo contra presidente ou vice. Saber disso é primordial, é essencial. Nelson, eu tenho que decorar isso? Se necessário for, você decora. Não vejo necessidade de decorar, mas isso vai cair muito na sua prova. Isso vai cair sempre. Falou em Câmara, vai cair. Eles vão colocar outros incisos. Tem outros incisos, Nelson? Tem esses outros incisos aqui, olha, mas eu não vejo cair muito, não. Raramente cai, porque esses dois incisos estão tanto no artigo 51, a Câmara, quanto no 52, no Senado. Esses incisos não caem muito porque são óbvios. Olha, inciso 3 do 51. Elaborar seu regimento interno. Vê que besteira. A Câmara é competente para elaborar o seu regimento interno. Claro. Quem vai ser competente? O presidente? Esse mesmo inciso está lá no Senado. O Senado é competente para elaborar o seu regimento interno também. Olha o inciso 4. Dispor sobre a organização e funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços. Os cargos, os empregos e as funções dentro da Câmara são dispostos pela própria Câmara. A iniciativa de lei é da própria Câmara. A fixação da remuneração é da própria Câmara. Então a Câmara é competente para organizar o seu próprio funcionamento. É óbvio. Mas o Senado também é competente. O mesmo inciso está lá no Senado. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Compete à Câmara eleger um conselho que a gente nem viu ainda, mas eu vou voltar. A Câmara vai eleger o conselho, alguns membros, 2 membros do Conselho da República. Caramba, Nelson, o Conselho da República... E o Senado? Outros 2. O Senado vai eleger outros 2. Então são incisos que não oferecem resistência nenhuma e que raramente caem. Eu tenho que falar porque a gente vai comentar cada um dos artigos, cada inciso, cada parágrafo, cada linha. Mas o importante mesmo são esses aqui, ó. Esses daqui são importantes. Autorizar por 2/3 a abertura do processo contra o presidente e vice. Isso cai. Muito importante. E tomar as contas do presidente quando não apresentadas no prazo de 60 dias, a contar do início da sessão legislativa. Isso é deveras importante. Ok? Nelson, mas e o Senado? Ainda bem que você perguntou. Ainda bem que você perguntou. O Senado tem 15 incisos. E aí o aluno fica, meu Deus, decorar isso, decorar. Não. Todas as vezes que você vira uma questãozinha falando em uma casa julgando pessoas, ou uma casa aprovando a nomeação de pessoas, ou uma casa aprovando a exoneração de pessoas, tenha certeza, essa casa é o Senado. Não tem para onde correr, meu velho. Aprovado, aí tem vários incisos falando sobre isso. Vários incisos, o aluno fica decorando lá. Eita caramba, aprovar a nomeação dos ministros do STF, aprovar a nomeação do Procurador-Geral da República, aprovar a nomeação, a exoneração do Procurador-Geral da República, do governador do território, dos membros do TCU, Bicho, é pessoa? Quem é que aprova a nomeação ou a exoneração? É o Senado. É o Senado. A julgar. Ai, meu Deus, o Senado julga quem? Julga quem? Pessoas. Quem é competente para julgar por crime de responsabilidade? As principais autoridades do nosso país. O Senado. Nunca será o Congresso, nunca será a Câmara, será sempre o Senado. Nunca a Câmara vai julgar uma pessoa. Essa frase tem uma exceção, tá? A exceção nunca cai. Eu não vou nem dizer agora essa exceção. Depois eu falo, se é que eu vou falar depois. Mas o fato é que
processar e julgar pessoas, a casa que processa e julga pessoas é o Senado. Quem é que processa e julga, por exemplo, o presidente da República por crimes de responsabilidade? A Câmara autoriza por 2/3, mas quem julga é o Senado. Quem é que processa e julga, deixe-me ver, o Procurador-Geral da República por crimes de responsabilidade? É o Senado. E o Advogado-Geral da União? O Senado. E o Ministro do STF? O Senado. E um membro do Conselho Nacional de Justiça? O Senado. E um membro do Conselho Nacional do Ministério Público? Ai, meu Deus, Nelson, eu não sei o que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Não é um membro desse conselho, não é uma pessoa. Você não precisa saber, você precisa saber que se é pessoa, é o Senado. Tem vários outros incisos. Não precisa decorar nada, só precisa saber, opa, é para julgar pessoas ou aprovar a nomeação ou exoneração de pessoas? Nunca será a Câmara, nunca será o Congresso, as duas casas em conjunto, será sempre o Senado. Simples assim. Simples assim. Certo, meus amores? Dúvidas, meus amores? Caramba, Nelson. Qual é a exceção, Nelson? A única exceção que, em mais de 15 anos de sala de aula, eu nunca vi cair na prova. Veja o que eu estou dizendo, eu nunca vi cair na prova. Porque é óbvio. A única pessoa que não é processada por crimes de responsabilidade, é sempre por crime de responsabilidade. A única pessoa que não é processada no Senado é um deputado. Deputados por crimes de responsabilidade são processados onde? Na casa deles, na Câmara. Então isso é óbvio, por isso não cai. Deputado é processado onde? Na Câmara. Senador é processado onde? No Senado. O que é que eles cobram? O que é que eles fazem? Onde é processado e julgado por crime de responsabilidade? Sempre por crime de responsabilidade, tá? Quem é processado e julgado por crimes de responsabilidade? Onde é que é processado e julgado vamos imaginar aqui, deixa eu pensar aqui, os ministros do Tribunal, não sei se eu falei esse já, do Supremo Tribunal Federal. Onde? No Senado. É pessoa? É. Presidente da República? Senado. Vice-presidente da República? Senado. Sempre será o Senado. Eu não estou dizendo que o Senado julga todo mundo em qualquer situação. A gente vai ver lá no Poder Executivo que, para crimes comuns, o competente será o Supremo. Para crimes de responsabilidade, Senado. Sempre o Senado. Certo? Nelson, qual é o conceito de crime comum e crime de responsabilidade? Eu não vou tirar esse conceito agora. Eu não quero que você se embanane todo. É uma questão didática, é para o seu bem. Por hora, a casa que processa pessoas é o Senado. Certo? Se eu te dar muita informação, a nossa memória não é assim que a nossa memória funciona. Ela tem que ir baby steps, sabe? Passinhos de bebê, devagarzinho, um passinho atrás do outro, para que a gente possa ir montando nossa memória de maneira mais forte. Certo? Então a casa que mexe com pessoas é o Senado. Tá bom? A casa que mexe com dinheiro é o Senado. Como assim, Nelson? Qual é a casa que aprova o pedido de empréstimos internacionais? Empréstimo internacional, empréstimo é dinheiro? É o Senado. Qual é a casa que vai fixar o montante da dívida consolidada do país? Eita caramba, dívida consolidada não é dinheiro? Então é o Senado. Qual é a casa que fixa o montante da dívida mobiliária do país? Ai meu Deus, eu não sei o que é uma dívida mobiliária, eu também não. Mas não importa. Dívida, dinheiro, Senado. Então para de se preocupar com o que não é importante. Mexeu com dinheiro? Mexeu. Senado. Fixar a alíquota máxima e a mínima do ICMS. ICMS, dinheiro é o Senado, cara. Sempre, cara. Batata, porrada. Aí uma vez um aluno disse assim, Nelson, então esse aqui devia ser Senado, mas é Congresso. O que tem aí, meu filho? Legislar sobre o Código Tributário Nacional. Veja, legislar sobre é fazer lei. Fazer uma lei, o Código Tributário Nacional, isso é fazer lei. Lei é o Congresso, a gente vai ver. A alíquota do ICMS é o percentualzinho do dinheiro que vai ser arrecadado. Aí é dinheiro. Dinheiro é o Senado. Percebe? Tá claro isso? Dúvidas? E também é o Senado que mexe com o controle político de constitucionalidade.
Falou em controle de constitucionalidade, é o Senado. 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 Ok, meus amores? Dúvidas? Dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Tá, o Senado tem aqueles 3 incisos que a gente viu. Ele elabora o regime interno, ele organiza o seu funcionamento, a remuneração dos seus servidores, que mais? Os serviços, a iniciativa de lei para isso. Ele tá aqui, ó, ele elege 2 membros do Conselho da República. Esses incisos que nunca caem também faz parte do Senado. Certo, meus amores? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Vou fazer aqui uma paradinha para saber se você tem alguma pergunta. E qualquer coisa a gente volta mandando bala.